Bom dia, meus amores. Hoje é sexta-feira, dia da aula de História do Piauí, e hoje nós vamos ver esse vídeo falando sobre a vinda dos escravos para o Brasil, como eles vinham, falar um pouquinho sobre a abolição da escravidão no Brasil. E logo após, nós vamos retornar corrigindo a nossa atividadezinha da página 81 a 83. Aí vocês pegam o livro de História do Piauí, que logo terminar o vídeo, a tia retorna com o livro, respondendo a atividadezinha, tá bom? Aí vocês respondem junto com a tia, a página 81 a 83. Quem já respondeu, aí vocês corrijam, vê se tá tudo ok. E a gente retorna logo após o vídeo, tá bom? Então, pegando o livro e assistindo o vídeo, para depois a gente responder a nossa atividadezinha. Nesse continente, tinham reinos de homens guerreiros e fortes, mas muitos guerreavam uns com os outros. Chegou uma época terrível, quando um dos reinos vencia. Eles capturavam o rei, a rainha e seus súditos e vendiam aos portugueses em troca de ouro, tabaco e cachaça. Os portugueses traziam essas pessoas ao Brasil, em navios negreiros, todos apertados, com pouca água e comida. No Brasil, esses reis, rainhas e seus súditos tornavam-se escravos nas lavouras açucareiras. Vejo que você estudou bem o assunto do seu povo, Florestan. Tem mais, Dorinha. Esses meus antepassados ficaram 400 anos de escravidão. Trabalharam nos engenhos, nas minas de ouro e nas plantações de café. Muitos escravos no Brasil foram reis, rainhas, príncipes e princesas. Por isso, quem for um afrodescendente, possivelmente tem uma linhagem nobre, pois são herdeiros de reis. Na trajetória de luta, destacamos a figura de Zumbi dos Palmares. Ele era líder do maior quilombo que já existiu no Brasil. Quilombos eram lugares criados por escravos fugitivos. O quilombo de Palmares foi liderado por Zumbi, que foi conhecido por libertar escravos dos engenhos, assim como fez Espartacus em Roma Antiga. Zumbi é reconhecido como o maior herói da resistência. O Dia da Consciência Negra é comemorado simbolicamente no dia 20 de novembro, data de sua morte, que foi em 1695. Em Minas Gerais, na cidade do Arraial do Tijuco, atual cidade de Diamantina, o contratador João Fernandes de Oliveira apaixonou-se por uma escrava, Chica da Silva. João Fernandes tratou Chica como uma verdadeira rainha. Dava para ela os melhores vestidos, perfumes, joias. Chegou a construir para ela um enorme açude e uma galera. Outra história da trajetória dos escravos é a do Chico Rei. Ele era o rei do Congo, foi capturado, trazido ao Brasil para trabalhar nas minas. Naquela época, com a escassez das minas, o escravo que encontrasse ouro conseguia alforria. Chico encontrou uma galeria, mas não contou a ninguém. Foi para outro canto e encontrou um pouco de ouro. Com a sua alforria, Chico conseguiu comprar a mina de seu antigo patrão. Assim, Chico indicou a galeria aos escravos, e ele conseguiu alforriar cerca de 600 escravos nos meados do século XVIII. Quem foi rei não perde a majestade. No século XIX foi criada a Lei Eusébio Queiroz, proibindo o tráfico negreiro. Só podiam comprar escravos nascidos no Brasil, os crioulos, como diziam. Nessa época, destacou-se o poeta Castro Alves, um dos pioneiros da campanha abolicionista. Sua principal obra é O Navio Negreiro. Era um sonho dantesco, o tombadilho que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar. Os negros, trazidos do continente africano, eram transportados dentro dos porões de navios negreiros. Devido às péssimas condições desse meio de transporte, muitos deles morriam durante a viagem. Após o desembarque deles, eram comprados por fazendeiros e senhores de engenho, que os tratavam de forma cruel e desumana. Mesmo com a lei proibindo, existia um tráfico negreiro. Quando encontravam a fiscalização, jogavam os negros no mar, amarrados um ao outro numa pedra. Durante a Guerra do Paraguai, muitos escravos foram enviados no lugar de outras pessoas convocadas. Essa aproximação com a força militar levou a membros dos militares a admirarem os combatentes negros. E a partir daí, muitos militares passaram a fazer a campanha abolicionista.
Em 1871, surge a lei do ventre livre. Assim, a criança que nascesse a partir dessa data já seria um homem livre. Porém, na prática, a criança ficaria aos cuidados do suposto dono até os 18 anos. Em 1885, foi aprovada a Lei Saraiva-Cotegipe, ou dos sequestracionários, que beneficiava os negros de mais de 65 anos. Porém, dificilmente um escravo chegava aos 65 anos. Essas leis eram literalmente para ingleses, pois a Inglaterra era a maior interessada na abolição dos escravos. A Inglaterra estava investindo no Brasil, nas áreas industriais e comerciais. Mas para o comércio ter fôlego, é preciso que as pessoas tenham salários. Se não tem dinheiro, como os escravos, não tem como comprar. Como a Inglaterra poderia ganhar dinheiro se boa parte da população era escrava no Brasil? Para ele, um escravo poderia ser um consumidor de seus produtos ingleses. Aliás, o sapato era um símbolo de alforria. Por fim, a campanha abolicionista conseguiu. Em 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. A escravidão havia acabado no Brasil. A partir de agora está proibida a escravidão no Brasil. A escravidão acabou, mas o negro continua sendo marginalizado. Ainda existem pessoas racistas, e esse sentimento é um dos mais baixos de uma sociedade. O negro hoje conquistou mais direitos, entre eles a polêmica cota para negros nas universidades. E vocês? O que pensam sobre isso? Então, meus amores, vocês assistiram o vídeo em forma de desenho animado, falando como os negros eram capturados, alguns eram reis, outros eram rainhas, e trazido para o Brasil em navios negreiros, apertados, sem nenhuma higiene. E isso nós vamos tratar na nossa atividadezinha falar sobre isso. Nós vamos falar sobre isso na nossa atividade. O vídeo falou até a lei do ventre livre. A lei do ventre livre, que os negros, as crianças que nascem, mesmo sendo filho de pessoas escravas, ao nascer, eles se tornariam livres. Por isso que a lei deu esse nome, a lei do ventre livre. E até a princesa Isabel assinar a abolição da escravidão. Então, agora nós vamos fazer a correção da nossa atividadezinha, da página 81, 82 e 83. Quem não respondeu a nossa atividadezinha, não se preocupe, porque você vai responder agora com a tia. Por isso que a tia, logo no início, pediu para vocês pegarem o livro. Então, todo mundo já está com o livro na mão. Então, vamos lá. Na primeira questão do livro de vocês, a pergunta do livro de vocês é assim: a escravidão no Brasil foi muito longa e violenta, já que os africanos eram açoitados e viviam em péssimas condições de sobrevivência. Ajude o Cosme e Luiz a explicar como eram tratados os africanos no passado e como as pessoas afrodescendentes são tratadas atualmente. Aí a tia colocou aqui, que vocês já observaram aí no slide para vocês. No primeiro quadrinho, você vai colocar como os escravos eram tratados. Está escrito assim, ó: os escravos eram tratados pelos seus senhores de maneira desumana. Não havia nenhum tipo de direito para os escravos. Eles trabalhavam por muitas horas durante o dia e sob péssimas condições. Não possuíam cuidados médicos e viviam amontoados nas senzalas. Então, vocês vão observar, vocês vão colocar nesse primeiro quadrozinho. No segundo quadro, que tem esse meninozinho com boné na cabeça, você vai colocar assim: atualmente. Ainda que a situação dos negros tenha melhorado muito, as condições de vida dessa parcela da população não se equiparam à da população branca, que ainda apresenta índices sociais mais favoráveis
do que as demais etnias existentes no país. Então, tá aí para você colocar nesses 2 quadrinhos. No primeiro quadrinho, esse parágrafo aí de cima, e no segundo quadrinho você coloca esse parágrafo de baixo. Na página 82, na segunda questão, você vai colocar assim: uma das formas de resistência dos africanos. Aí você vai procurar no dicionário o que significa quilombo. Aí a tia colocou aqui: quilombo, lugar secreto em que ficavam ou para onde iam os escravos fugidos, normalmente encoberto ou escondido em meio ao mato. O quilombo mais importante desses quilombos que vocês viram no vídeo foi Quilombo dos Palmares. Na terceira questão, é para você observar essa imagem aí, ó, na terceira questão, como os negros eram tratados. Quando ele fala assim, ó, em relação ao conforto, higiene, acomodação e alimentação. Aí você vai colocar as condições nos navios eram precárias, sem ventilação, nos porões, onde passava boa parte do tempo, nem higiene adequada. A alimentação era bastante restrita e recebiam pequenas porções de farinha e carne seca e um pouco de água, que era rara, até mesmo entre a tripulação. Então, você vai escrever do ladozinho desse quadro, que está mostrando esses negros e aí amontoados. Você tem essas linhazinhas no livro de vocês, na página 82, você vai escrever do ladozinho, na terceira questão. Na quarta questão, é para você marcar a alternativa correta. Não tem esses quadrozinhos aí com essas imagens? Alugada, escravo, que tem no livro de vocês, na página 82, você vai responder. E na página 83, você vai responder. Você vai marcar a alternativa correta. Os africanos vinham ao Brasil em busca de melhores condições de vida? Não era melhores condições de vida, porque eles não vinham porque eles queriam vir para o Brasil. Eles vinham forçados, capturados. Então, eles vinham à força para o Brasil. Então, eles não vinham à procura de melhores condições de vida. Então, você não vai marcar essa alternativa. No segundo quadrinho, você vai marcar. Por quê? Porque no Brasil, os escravos africanos eram tratados com objeto e negociados livremente, com uma mercadoria. Então, naquela época, era vendido os negros, igual como hoje nós vamos na concessionária procurar um carro lindo, maravilhoso, e você procura aquele carro melhor e compra. Aquele que você se agrada. E os negros, naquela época, eram tratados assim, como mercadorias. Você ia lá e escolhia o que melhor lhe agradava. No terceiro quadrinho, para você marcar também, o comércio de escravos era um dos mais lucrativos durante o período colonial, gerando grandes riquezas para os comerciantes portugueses. Correto. Naquela época, o comércio de escravos era um dos mais lucrativos. Então, quem tinha muitos escravos era considerado ricos. No quarto quadrinho, você não vai marcar. Por quê? Porque o processo de abolição da escravidão brasileira ocorreu de forma lenta, devido principalmente a inúmeras pressões impostas pela Inglaterra. Negativo, não foi. E no último quadrinho, você vai marcar, devido às más condições de vida e trabalho, muitos escravos fugiam de seus senhores e buscavam refúgio na mata, formando enormes quilombos. Qual foi o quilômetro mais famoso?
O mais conhecido foi o Quilombo dos Palmares, que vocês assistiram no vídeo. Então, meus amores, na próxima semana, a tia vai trabalhar com vocês a página 84, a influência africana. Nós vamos falar da capoeira, nós vamos falar do carnaval, religiões afro-brasileiras. Nós vamos falar tudo isso na próxima aula. Então, um bom final de semana e fique com Deus.